Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Se preparem porque hoje estamos lançando o primeiro vídeo da nossa nova playlist sobre experiências fora do corpo, também conhecida como projeções astrais ou viagem astral, e você não vai querer perder. Nesta série, vou apresentar uma graduação das vivências astrais, da mais simples, que qualquer um pode ter em casa, até aquela que chega a ser de arrepiar. Se você sempre quis saber o que acontece quando a nossa consciência se liberta do corpo físico, fica comigo, porque neste primeiro vídeo vamos mostrar as 5 vivências astrais mais impressionantes já contadas pelo Wagner Borges, um dos grandes estudiosos do tema. O que vem por aí? 1. Experiência básica. Aquela primeira viagem que todo mundo pode ter sem medo, com dicas de como se preparar. 2. Nível intermediário. Momentos surpreendentes de encontro com seres sutis que trazem lições valiosas. 3. O tapa na cara cósmico. Quando você acha que domina tudo e leva um choque de realidade lá no astral. 4. O contato com grandes consciências, esferas de luz que transmitem informações poderosas em um piscar de olhos. 5. A experiência assustadora. Aquela projeção que realmente faz a gente questionar tudo o que achava saber sobre a vida e a morte. Fiquem atentos, pois, ao longo do vídeo, vamos compartilhar dicas práticas de como você pode treinar a sua própria viagem astral em casa, entender quais são os bloqueios mais comuns e como superá-los de forma segura. Antes de começarmos, não esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se no canal. Se você conhece alguém que adoraria desbravar esses mistérios junto com a gente, compartilha agora mesmo. Então já sabe, aperta o play, respira fundo e prepare-se para sair do corpo e descobrir segredos que vão muito além do que podemos ver com os olhos físicos. Vamos lá? Pode fazer o seguinte, a gente pode fazer igual a gente fez com o Deodébio. Vamos fazer o Deodébio, que é um dos grandes ocultistas do país, também ponta firme. Cara, muito bom. Veio aqui, o último programa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma graduação da viagem astral mais simples, mais básica. Uma média. Daí você vai vai escolher 5. Escolhe 5 e fala, a mais simples é que qualquer um pode ter e tal, que eu já tive, é essa. Até a mais complexa, até chega a ser, de repente, assustadora ou curiosa, que você fala, nossa, essa que eu tive, essa viagem vai que virar eu tive... um corte, as 5 projeções astrais mais incríveis. Os cortes, às vezes, são foda, cara, porque você pega o corte, o pessoal olha fora do contexto, te baixa a lenha lá. É normal, faz parte. Estamos aí pra isso. Mas é isso que é legal. É isso que é legal. O legal do corte é isso, porque a pessoa assiste um trecho de 3 minutos, fica impressionada, depois ela vai querer assistir a entrevista inteira. Bom, deixa eu contar algumas experiências assim. Eu já contei algumas delas, mas eu vou juntar algumas assim, né? Se tivesse mais tempo, eu elaboraria algumas. Não, você tem o tempo que você quiser, que o tempo não existe. Porque são muitas. Olha só, teve uma vez, eu vou começar pela mais arrasadora. Tá, mais arrasadora. Eu tinha 26 anos. E é claro, com 26 eu não tinha o know-how que eu tenho hoje, mas eu já mergulhava bastante nesses estudos. E eu então apaguei. Quando eu acordei, Ale, eu estava no espaço sideral. Não me pergunta onde eu estava. Não tinha nenhuma plaquinha mostrando Zona Norte, Zona Leste. Eu não tenho a menor ideia. Aquele imensidão estelar, eu totalmente consciente. Lúcido, mais lúcido que aqui agora. Do meu lado surge um espírito chinês, que há muito tempo aparece para mim desde que eu era jovem. Tá? Aí você vai perguntar, qual é o nome dele? Eu não sei, eu não tenho pedigree de espíritos. Eu não pergunto o nome, nem... Para mim é importante qual é o conteúdo que está me sendo passado e a qualidade da energia. Isso é positiva. Então, isso para mim não me deixa dúvida. Ele totalmente lúcido, os olhos brilhando. Na minha frente, se é que eu posso usar a expressão frente, tinha lá longe, no meu campo mental, lá na frente, 8 a 9 focos de luz enormes. Eles eram mesclados amarelo com rosa. Amarelo é inteligência, a rosa é amor. Eu sabia, por intuição, nessas horas a intuição aflora, que eram seres avançados, egressos de outros orbes, sem o corpo humano, não tem mais forma humana. São seres, talvez, que viveram numa época e que hoje estão desencarnados e a forma do corpo espiritual nem humanoide é mais. E aí um deles se destacou. Aquilo veio para um diâmetro de uns 3 metros, eu calculei, porque era enorme. Na minha frente,
como se fosse uma esfera mesclada amarela e rosa viva, quer dizer, inteligência e amor somada na mente. Quer dizer, em equilíbrio, viva, sem forma humanoide, totalmente uma consciência. Mentalmente ela tocou minha mente. Em um segundo eu senti que eu estava sendo escaneado pela mente poderosa daquele ser. Tipo, ele sabia tudo de mim, as coisas mais escondidas, tudo, de todas as vidas. Eu estava exposto. E ao mesmo tempo ele não me condenava nada. Nem o pior defeito ele condenava. E na hora que ele tocou minha mente, ele descarregou 1 milhão de informações avançadas. Ali, no primeiro instante, eu entendia tudo. No segundo seguinte é que ele escapava. Eu não tinha nível para acompanhar. Só um detalhe aqui. Ele falou a questão de fazer um scanner. Gente, é isso mesmo. Se você acha que existe algum tipo de segredo, não existem segredos. Até aquilo que você acha que ninguém sabe está escancarado. Nós somos um livro aberto para quem sabe ler as energias. Isso é um fato. Se chega uma consciência um pouquinho mais avançada perto de você, ela energeticamente consegue fazer essa varredura de quem você é, o que você fez, todos os detalhes, desce de outras vidas. Então quando você faz algo assim, não, vou fazer isso aqui porque ninguém está vendo, ninguém vai saber. Você é um baita de um ignorante, sabe nada. Tá tudo escancarado. Não adianta você esconder nada. Então, não é para assustar ninguém, mas é para dizer que essas experiências fora do corpo revelam, entre outras coisas, que a nossa realidade é completamente aberta. Mas vamos lá, que está muito interessante. Aí eu percebi, falei, não, deixa eu me concentrar melhor. Me concentrei, ele tocou minha mente novamente o mesmo fenômeno, descarregou 1 milhão de informações. Num primeiro instante eu entendia, no segundo escapava, eu não tinha cabedal. A minha situação era igual de um aluno que está aprendendo tabuado, uma criança, o pai levou ela numa aula de álgebra avançada na faculdade. Ela vê os caracteres lá, não entende nada, era a minha situação. Ele percebeu e mentalmente falou com o chinês, vamos tentar por uma última vez. Que espírita ser educado, ele não ia chegar e falar, você é um cara burro lá da terra, esse cara não entende nada. Ele me preparei, ele tocou minha mente de novo, o mesmo fenômeno, eu não conseguia segurar. Aí mentalmente eu escutei ele falando para o chinês, ele não está compreendendo, tragam em outra oportunidade no futuro. E voltou, ficou junto com aqueles seres, eu me senti caindo dentro do corpo, assim, de grande altura, toque. Sentei na cama, lembrava de tudo, descia lágrima de adrenalina, o Alê. Eu me lembro que eu dei um cascudo, eu falei, idiota, burro, por que você não se concentrou, filho da mãe? Para poder pegar a maior experiência da tua vida, por que você não se concentrou? Né? Aquele monte de coisa. E aí me aparece o chinês do lado, eu via por clarividência, ele falou assim para mim, não fica assim não, quando alguém fala isso você fica mais irritado. Não fica assim não. Quando eu levei você até lá, eu já sabia que você não entenderia nada. Então, para que você me levou? Para você fazer a maior descoberta da sua vida, que você não sabe nada. Todas as vezes que algum dia alguém te chamar de mestre, ou você achar que está iluminado, lembra dessa experiência. Você pode saber algo aqui, lá fora você não sabe quase nada. Mantenha essa lição o resto da sua vida. E um detalhe, eu tinha 26, hoje eu tenho 60. Até hoje não me levaram de volta. Eu acho que eu continuo imbecil e eu não teria ainda... Então, essa experiência para mim, ela foi um divisor de água ali. Por isso que os mestres não dá não, cara. Eu pago mico no espaço, não dá. Só para te mostrar, é que é interessante, né? Eu falei com meu pai que você vinha aqui, lê a primeira frase que ele escreveu aqui, ó. O encontro dele com o chinês foi bem interessante. Que é essa experiência que eu tô contando. Qual chinês? Esse agora que você tá conhecendo, o Xing Ling extrafísico. Meu pai mandou aqui um abraço pro meu pai. Meu pai gosta muito. Um abraço para ele também. Bom, essa eu conto, assim, porque para mim foi uma experiência. Ela foi uma divisora de águas. Numa época eu muito jovem, você sabe, jovem você pode escorregar aqui e ali. Isso me serviu de marco para não escorregar, cara. Não tentar imaginar que eu seria melhor do que ninguém só porque a parte espiritual estava aberta, por um tipo de experiência dessa. Agora, deixa eu contar uma outra também com o chinês. Então, peraí, o chinês... Por que chinês? Meu pai que perguntou aqui. É o seguinte, é um espírito desencarnado em que a última vida dele ele foi chinês e taoísta. Tá. Muitas vezes, o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, o corpo sutil é dotado de alta plasticidade. Tudo que você pensa, ele tende a plasmar. Então, ele plasma a forma humana, porque você está dentro da forma humana, né? Então, mesmo uma pessoa após a morte, ela pode manter por um tempão ainda a aparência da última vida ou de qualquer outra que ela quiser acessar.
para ele, essa indumentária de chinês que ele plasma deve ser o mais confortável para ele descer. Vamos chamar assim. Não é que ele é exatamente assim ou precise ser assim, mas tem espíritos que às vezes descem dos níveis sutis e operam por cima do astral dos ambientes. Então eles têm que congregar a aparência de acordo com o astral do lugar onde ele vai ajudar. Se ele está por cima de um templo taoísta, é melhor aparecer como chinês. Isso. Ainda mais se ele teve uma vida lá. Então, ele mantém essa aparência. Agora, é um cara que me ensinou muita coisa. Agora, chinês é danado, cara. Eu só tomo nabo com o chinês nessas experiências. Eu contei essa, olha a outra. Era um outro. Eu tinha 27 anos, 27 para 28. Eu fui dar uma palestra num centro espírita no Rio, no subúrbio. Fiz a palestra, era o bairro do Engenho Novo. Fiz uma palestra lá, o pessoal me recebeu bem pra caramba. Graças a Deus, onde eu vou, o pessoal me trata muito bem. Fiz uma palestra lá, foi muito legal, o pessoal gostou. Vem de novo, Wagner. Sabe, eu faço amizade todo lugar que eu vou, cara, porque é meu jeito, né? E aí eu falei, tá, vamos marcar uma outra vez pra vir e tal. Fui pra casa, era um sábado à noite. Eu fui deitar, era tipo 10, 10 e meia da noite, 11 horas, eu não me lembro. Eu me deitei, virei pro meu lado direito e eu falei, que legal a turma que eu encontrei. Sabe, você fala assim, pô, que legal que eu pude fazer uma palestra legal. Tinha um monte de gente que tinha saído do corpo, que bom que eles entenderam que isso é normal. Você fica contente de você ter passado um conteúdo bom e você volta bem com você mesmo. E aí eu pensei assim, eu acho que eu tô bem na fita. Quer dizer, acho que eu tô indo. Não era vaidade, era simplesmente contentamento de ter feito uma coisa legal. Apaguei. Quando eu desperto, porque a saída do corpo nem sempre ela é essa aqui. Você deita e apaga, ocorre de forma inconsciente, você já acorda lá sem ter visto a saída. É muito normal. E aí eu tô dentro de um ambiente, no ar, 1 metro, eu fui despertando assim, ó. Sensação que 2 mãos me deixaram ali. Eu olho assim, era o interior de um ambiente taoísta, cara, cheio de aquelas pinturas chinesas de natureza. Uns 8, 9 ou 10 chineses postados em volta em círculo como se fossem guardiões, um em cada canto. Todo mundo silencioso, de olho fechado, concentrado. Olha só. Eu acordei ali, alguém me deixou ali e por intuição, olha, eu pensei assim, eu vou tomar fumo aqui, cara. Era uma intuição. Eu fui trazido aqui, porra, não vai dar certo. Me entra na minha frente um chinês, tipo um mandarim, cara. O rosto todo sulcadinho, babicha, uma bata na cabeça assim, magérrimo, cara. Chegou assim, ó, olho no olho assim na minha frente. Me saudou mentalmente e eu sabia que ele era o mestre daquele grupo extrafísico ligado a um grupo taoísta aqui. Ele tinha um pergaminho na mão, Guru. Ele abriu o pergaminho. Tava tudo escrito em chinês ali. Não me pergunta como, eu entendia tudo. Não me pergunta como. Eram datas que remontavam no passado. E eu sabia, cara, que aquilo era a minha ficha reencarnatória. Quando você vai na delegacia, o delegado puxa a sua capivara. Isso era a minha capivara multireencarnatória, cara. E vinha de longas eras e eram coisas diferentes. Aí ele apontou para uma data lá atrás e falou assim, nesta vida você cometeu tal erro, está registrado aqui. 2 vidas depois você cometeu o mesmo erro. Nesta outra o mesmo erro, nesta aqui o mesmo erro e agora está repetindo. Você não cresce não. Porra, na tua cara, olho, e outra, é verdade, você sabe. Ele não vai te mentir, é um ser de luz e você sabe dentro, embora você não lembre. E numa hora dessa que alguém te pega assim, Alê, qual é a defesa? Xingar? Vai você para aquele lugar. Mas nem isso eu podia fazer pelo nível do cara e a educação dele. Ele te pega numa armadilha, você não tem como reagir. Você sabe que é verdade e ele já sabe disso. Aí ele falou assim para mim, você vai levar uma lição para sua casa hoje. Tem 3 erros que o ser humano tem. Primeiro, os erros que ele tem, todo mundo vê que ele tem e ele mesmo sabe que tem. 2, os erros que todo mundo vê, menos a pessoa percebe. E terceiro, os erros que ninguém vê e a pessoa não percebe. São esses que eu vou te falar. Caramba. Eu falei, porra, não era só aquilo, tem mais. E aí ele fala, eu falei assim, você está me mostrando um negócio que eu nem achava que era um erro, não me parece maldade. Não, é vício, é maneira de pensar. Muda isso. Antes que a morte chegue, você tem que mudar lá de cá. Muda, cresce. Aí eu falei assim, você está me apontando um monte de coisa que eu nem sabia que tinha. Eu deitei todo feliz, achando que eu estava bem na fita e você me apresenta. Eu falei, tá, me orienta, como é que eu conserto essas coisas que você apontou? Ele falou assim, isso é problema seu, a vida é sua, eu só estou te orientando, melhora. Caramba. Vá te cair dentro do corpo, numa fração de segundo, é rápido, tum. Não, desculpa, gente, isso aqui que ele passou é a chamada impactoterapia. O que é impactoterapia?
É quando um amparador, um ser de luz, às vezes aponta para você, ó, isso aqui tá errado. Mas, gente, vocês têm noção do quanto que é valioso isso? Para quem quer evoluir, para quem quer crescer, chegar um ser desse e falar, ó, tá vendo esse ponto aqui, ó? Tantas vidas você continua errando a mesma coisa, e nessa vida tá errando de novo. Não vai mudar. Olha o chacoalhão. É um tapa na cara evolutivo, mas com toda delicadeza, com toda, como ele falou, com toda a educação que foi feita. Isso vale mais que prêmio de sei lá o quê, de loteria. Não, gente, isso é de um valor. Imagina, inclusive, isso que ele falou. Ninguém sabe que você está errando e nem você. Eu vou te falar. Então, ele apontou coisas para... Mas isso aqui eu não sabia, isso aqui não é erro. O cara, não, isso aqui é erro. Você está errando. E olha a postura. Como é que eu resolvo? Olha, usa teu livre-arbítrio, isso é questão tua, mas vai lá. Vai ralar, vai se desenvolver, corre atrás e muda isso. Não, é incrível essa experiência. Isso aí vale ouro, isso é preciosidade. Para quem? Então, tem pessoas que ficam com medo, né, de encontrar um parador, porque não, isso é precioso. Imagina alguém falar uma coisa que você não sabe que você está errando, ou que você está errando há múltiplas vidas e alguém aponta isso e você tem a oportunidade de reparar. Isso é inacreditável, né? Isso é excelente. Sentei na cama, eu falei, cacete, eu tinha mais defeito do que eu imaginava e ninguém percebe, aí eu percebi, ele apontou e realmente eu comecei a pensar. Aí eu peguei um caderno, fiz uma lista e botei 1 ano de prazo ali. Eu botei tudo que ele tinha apontado ali. Eu falei, tem defeito que eu não consigo mudar na hora, não é impossível, né? Mas eu vou fazer um projeto de 1 ano, nesse 1 ano eu vou ticando. Foi um dos anos mais difíceis da minha vida, cara, porque eu lutei com coisa dentro de mim, aí cada coisa que eu achava que eu tinha resolvido, eu ia lá e ticava. Passou 1 ano. Quando eu tiquei a última, eu falei, chinês, filho da mãe, aparece agora, desgraçado. Tiquei tudo. Nunca mais ele apareceu ali. Aí um amigo meu falou assim, mas pô, de lá pra cá você deve ter desenvolvido novos defeitos. Eu falei, pois é, mas ele só pode apontar isso na próxima. Eu agora estou mais esperto. Vem, chinês, vem em mim. Que agora eu estou preparado. Mas ele nunca mais veio. E outra, não havia nenhuma intenção de me humilhar. A intenção era me posicionar. Isso. Numa noite que eu achei que eu estava muito bem, que eu estava indo bem. Ele vem com isso para me mostrar que eu não estava tão bem quanto eu imaginei por causa de coisas que eu nem sequer estava vendo. Então, aí me aparece alguém e fala, por que ele não te passa o número da loto? Isto que ele me passou... vale uma vida inteira, cara. Isso por que vale ele não mais. falou isso aquilo? Porque ele já tinha me falado tudo que era preciso para mim naquele momento. Então, esse tipo de experiência te muda de uma maneira, cara, que você fica assim, passado, né? Eu tive experiências também, deixa eu contar uma outra. Eu me vi no espaço sideral de novo. Dessa vez estava sozinho. Não sei como que eu fui parar lá, foi inconsciente. Na minha frente aparece um homem, uns 2 metros, alto, louro, parecia um nórdico, tá? Uma roupa colada assim, brilha, como se fosse um astronauta, mas sim, uma esse roupa... é o Astacheran, não é? Não era. A Astacheran virou até franchise, né? Tudo que é o pessoal diz que é Astacheran. É igual o Dr. Fritz, todo médico alemão é Fritz. Né? Então, eu costumo brincar que é franchise extrafísica. Né? Aí, na minha frente, os olhos verdes, parado, você vê que está na frente de alguém, não é um espírito superior, é alguém equilibrado, um ser humano que está bem com ele mesmo. Você vê o porte, sente a energia, você está na frente de alguém que está bem com ele mesmo. Você adoraria sentar e conversar coisas que ele está bem resolvido. Não era um santo, uma divindade, era uma presença que eu sabia que era originária de outro orbe. A minha dúvida, eu não sabia se ele estava fora do corpo dele ou se ele estava desencarnado, porque não aparecia nenhum feixe de energia atrás dele. Porque na hora você às vezes pode não saber, você está prestando atenção em outra coisa. Telepaticamente ele conversou comigo, falou assim, todo ser humano tem um código de vibração nele mesmo. E ele me disse que dentro da glândula pineal, que é a glândula endócrina mais alta do sistema, no sistema endócrino, essa glândula fica bem embaixo dos hemisférios cerebrais, no meio da cabeça, e cada um dos chakras principais está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. Isso. O chakra coronário, a energia celeste que entra, atravessa o cérebro e incide na pineal, no meio da cabeça. Na frente dela está a glândula hipófise, que também é chamada pituitária, está ligada com o frontal. Na internet o pessoal trocou glândula anatômica, a linha reta aqui vai pegar a pineal no meio. Então ele falou para mim, a glândula pineal, ela tem um tipo de som, enquanto você está encarnado, que se você puder modular esse som e concentrar nele, você facilita a sua saída do corpo. Eu nunca ouvi falar disso, primeira vez, interessante. Falei, tá, mas que tipo de som é esse? E aí, telepaticamente, ele passou dentro da minha mente um som, que não era música, era uma certa vibração
que eu identificava como um som aqui. Ele falou, esse é o seu som. Era tipo assim, como se cada um tivesse um código de barra ligado ao corpo, para identificar. Porque nenhum de nós tem impressão digital igual a ninguém. Logo, nossa energia enquanto encarnado não é igual a de ninguém. Sim. Eu acho que é o código encarnatório, né? Tipo assim, se você ativar, você escapa do corpo, porque esse código foi usado para prender você. Mas era uma frequência. Eu não tenho como sonorizar isso aqui, porque eu não lembro, vou explicar já já. Não, era um som, tá? Que tinha uma frequência determinada que só funcionaria para mim, assim como cada um teria a sua. Tipo assim, um código de barra com número. Individualizado. Tipo made in heaven, made in céu, feito no céu, uma coisa assim, made in Deus, alguma coisa assim com o seu número de barra. Aí eu fiquei empolgado com aquele negócio, aí eu cometi um erro. Isso foi no ano de 1994, eu tinha 32 para 33 anos. Eu cometi um erro, cara, eu fiquei empolgado. E aí eu falei para ele assim, não era arrogância, foi empolgação. Eu falei para ele assim, já que isso tira do corpo, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o corpo, você me espera aqui, eu vou entrar lá, vou fazer o som, saio daqui a 1 minuto, estou de volta. Mas veja, era imprudência, o que eu devia ter feito? Que ele me explicasse melhor, que eu guardasse melhor, mas eu fiquei empolgado, cara, não era ego, era empolgação. E ele falou assim para mim, você não vai voltar. Mas você acabou de me explicar. Pois é, mas quando você entrar no corpo, você não vai lembrar. O cérebro não tem condição de registrar esse som. Eu falei, aí eu cometi o erro, mas eu trabalho com isso, eu falei para ele. Eu trabalho com isso, eu vou lembrar. Ele falou, não vai. E eu cometi o erro. Vapt! Fui puxado, encaixei. Na hora que eu encaixei, eu falei, meu Deus, tem um som, uma porra, qual é? Até hoje eu tô atrás. E o ET não deve ter voltado porque me achou burro também. Então, quer dizer, eu passei o mico no espaço lá com o outro, o chinês me mostrou meus defeitos, e agora essa. Como é que eu vou ser mestre dos mestres, igual o guru falou, pessoal? Então, esse tipo de coisa vai te ensinando e te amadurecendo um monte de coisas, né? Acredito eu que lá no lugar de onde ele eles dominem esse tipo de som, porque se a raça humana é capaz de sair do corpo, por que povos do espaço também não vão ser capazes da mesma coisa? O interessante disso é o seguinte, se de fato tiver um som, isso explicaria o porquê que essa capacidade for real, porquê que alguns seres mais evoluídos dominam totalmente a saída do corpo. A gente fala que não existe uma técnica universal. Faz isso e inevitavelmente você vai conseguir lucidamente sair do próprio corpo. Até hoje, ou não existe ou nós não identificamos. Se existe um som, aí também não é uma técnica universal, porque ele, pelo que ele falou, é individualizado, uma coisa própria, é só teu. Mas se tiver algo assim, já é um caminho para entender como é que um ser mais evoluído tem saída do corpo do jeito que quer, na hora que quer, totalmente lúcido, então ele domina totalmente o processo. Será que tem a ver com algum tipo de frequência ali na glândula pineal? Não sei, estou entendendo isso agora, estou refletindo agora, mas é uma possibilidade a ser estudada, né? Muito interessante. Mas esse som, ele não poderia talvez ser algum som de meditação? Que não, não era. Eu não lembro, mas eu sei que não era. Era tipo uma vibração, cara. Um tipo de som com uma vibração bem específica. Outro dia, eu quase que eu consegui pegar isso de volta, cara, mas na hora H, eu desconcentrei, não consegui. Eu falei, quase, desgraçado, quase que eu pego. E talvez vá pegar isso, mas nessa altura do campeonato, eu desenvolvi outros recursos além desse. É que esse aí me parece um pouco mais fácil. Daria menos trabalho, né? Mas eu paguei mico no espaço de novo, cara. Você arranja outra água para mim? Alguém pode trazer? Claro. Ó. Olha, muito legal o vídeo. Detalhe, quando a gente fala, essas experiências que ele contou, tudo tem a ver com a chamada projeção vexaminosa. Já ouviu falar disso? Projeção vexaminosa é um tipo de experiência fora do corpo, onde você passa uma gafe, onde você passa algum tipo de constrangimento, mas não porque quem está patrocinando isso são amparadores ou falsos amparadores, ou zombeteiros, gente que quer debochar e te humilhar, não é isso. Mas algumas experiências, quando elas trazem esse tapa na cara, quando elas trazem essa coisa mais forte, é para trazer alguma lição para você. E olha que coisa importantíssima. Esses 3 casos mostraram para o Wagner o seguinte, olha, não suba o seu ego, não seja arrogante, vaidoso, não se ache a última azeitona da empada, não se ache mais do que os outros. Porque infelizmente, por aí tem um monte de gente, um monte de sensitivo, um monte de médium,
de profeta, de epicom, de sei lá o quê, que se acha o rei do tudo. Você acha que sabe tudo, não tem espaço mental para aprender nada, entendeu? A pessoa já tá, ela é um mestre dos mestres, ela já está feita. E isso é um processo grave dentro da evolução da consciência, porque o orgulho, veja, o orgulho impede que você reconheça suas próprias falhas e reconheça a necessidade de auxílios e aprendizados. O orgulho e a vaidade fecha a sua consciência para a real evolução. E quando Wagner comenta de forma até muito modesta todas essas experiências, dizendo, olha, como é que eu vou me chamar, me achando o máximo quando olha as dificuldades que eu tenho? Uma vez mesmo, em 2024, no final de 2023, eu tive um amparador que me falou, olha, não se vanglorie, temos uma tarefa a cumprir. Eu estava no corpo, eu ouvi aquilo, telepaticamente não entendi. No outro dia vem a mensagem lá do Vilela, do Inteligência Limitada, me chamando para ir no podcast. Aí a partir dali começou todo mundo a me chamar, todo mundo não, mas muitas pessoas me chamarem para ir em vários lugares. Mas olha o recado, não se vanglorie, temos uma tarefa a cumprir. Não é porque você está indo na mídia que você é melhor, que você isso, que você aquilo. Então esses freios são para dizer, olha, eu sou alguém que estou fazendo força para evoluir. Eu não sou o máximo, o magnânimo, eu não sou alguém sem defeitos, não. Sabe, fica com o pé no chão. Não ache que isso é mais do que você de fato é. Então essas 3 experiências mostram, primeiro, o quanto que as experiências fora do corpo são didáticas. O quanto que elas mostram para a gente que a gente pode aprender, refletir e ter experiências mais engrandecedoras. O que eu falei do chinês ali do pergaminho, gente, aquilo vale ouro. Todas são experiências que são preciosas do ponto de vista da evolução. Por isso que a gente fala, você quer evoluir, você quer crescer enquanto consciência, não tem jeito. É preciso ter as suas experiências pessoais, especialmente as fora do corpo. Quando você sai lucidamente, você consegue entender mais quem você é, qual o nível que você está, suas dificuldades, seus potenciais, seu propósito evolutivo. Então é muito elucidativo o caso que o Wagner Borges coloca, porque mesmo aquele primeiro lá, né, ele levou ele para os seres mais evoluídos que nem tinha forma humana, estão na chamada, né, no corpo mental, que é simplesmente uma consciência, uma massa pensante, e que comunicou informações que ele não tinha como, não tinha como fixar. E o amparador, de forma muito sagaz, muito didática mesmo, falou, olha, eu sabia que você não ia ter consciência de gravar nada, mas para você lembrar, você não é, baixa a tua bola, baixa o teu ego, não se ache mais do que você é, sabe? Porque senão isso cria desvios terríveis na vida. E aí quando a pessoa chega, né, descarta o corpo, chega na vida após a morte e fala, mas não era tudo aquilo, eu não era tudo aquilo que eu pensava? E aí a pessoa se vê desequilibrada, sofrendo, tem um monte de problemas quando ela se achava um semi-perfeito, entende? Então é muito importante você estar aberto aos amparadores, tanto nos elogios, quando eles fazem, quando é necessário, quanto nessas posturas corretivas que vão mostrar deficiências e falhas para você reparar. Você viu, ele passou um ano lá, né, pegando aqueles defeitos que nem ele sabia que era errado e aquele que ele falou que estava errando vida após vida, e foi lá, superando, entendeu? Clicando um por um lá, se trabalhando, ralando um ano inteiro para poder superar aquilo. Isso é evolução da consciência. Então a teoria é muito bonita, mas eu conheço pessoas que são muito teóricas. Na teoria sabe um monte de coisa, mas sair do corpo às vezes nunca teve experiências medíocres, né? Nunca teve um contato, um parapsíquico maior, uma sensitividade mais ampliada. Conhecimento é bom até determinado ponto. A partir daí você precisa de prática, experiência, isso é fundamental. E caso você queira saber mais, fique atento, por quê? Vamos divulgar tanto aqui no canal, nos vídeos, quanto lá pelo Insta, o curso Experiência Fora do Corpo. Eu planejei um curso excepcional, vão ser dois tipos de cursos, 2 módulos, né, que eu vou explicar depois, para você ter as experiências suas próprias fora do corpo, na sua casa, sem perigo, entendendo tudo, o que fazer, o que trava, dicas, níveis, estágios, facilidades, precisa ter medo ou não ter, técnica para isso, técnica para aquilo, vai ser um curso excepcional. Eu dou curso de saída do corpo desde 2003, mas nada se compara ao que vai ser feito aqui. Então, fica antenado porque vai ser ímpar, vai ser singular você poder entrar no que vai acontecer. E dá para garantir que todo mundo vai sair do corpo? Não, depende da pessoa.
depende do temperamento, do quanto que ela vai investir, se a pessoa vai treinar ou não. Tem gente que quer saber a teoria, mas nunca vai treinar, vai ser difícil acontecer. Não é porque você faz um curso teoricamente, se não botar em prática, que vai acontecer de modo espontâneo. Mas veja, é um momento singular, maravilhoso, magnífico para você ter as suas próprias experiências. Inclusive, não só como as que ele teve, mas até nos níveis de EQM que eu vivo falando aqui no canal. Você pode encontrar seres que são parentes falecidos, você pode reencontrar grandes amores, rever vidas passadas, rever a própria vida. Você pode ter expansões de consciência extraordinárias que te unem ao universo. Só tem tanta coisa extraordinária que acontece que é assim, é impagável. Você tem é incrível. Então, mas isso é o que eu estou dizendo, né? Eu tive minha primeira experiência lúcida aos 9 anos de idade, espontânea, e depois comandada com 18 anos, onde eu realmente apliquei técnicas e consegui ter a minha experiência. Então, se você quiser ter algo assim, é possível. Qualquer um pode desenvolver. É treinável. Ah, Alexandre, não sinto nada. Nunca vi nada, eu mal sonho. Será que eu consigo? Consegue. Talvez leve um pouco mais de tempo do que aquele que é mais sensitivo, do que aquele que é mais aberto, mas qualquer pessoa pode desenvolver. É uma habilidade treinável como qualquer outra. Já pensou você ter uma experiência onde um ser fala, olha, você está errando isso aqui há múltiplas vidas. Olha que oportunidade de você ouvir aquela informação e evoluir. E a partir de agora você passa para um novo patamar, com uma nova manifestação, um novo nível de maturidade, um novo nível de tudo. Tudo muda a partir de quando um traço muito negativo ele é domesticado, né? Ou quando ele é reeducado. Então, olha, inclusive no curso vai ter uma aula, a gente vai falar as vantagens de sair do corpo. Eu dei algumas aqui, tipo perder o medo da morte, você reencontrar pessoas, saber um pouco do seu propósito existencial, acabar com aquele vazio íntimo, ajudar pessoas, tem vários, tem tanta coisa que dá para fazer. Então, fica antenado, eu estou muito feliz, cheio de energia para esse evento que vai chegando aí. E você, o que acha sobre este tema? Acredita ou não que podemos nos projetar fora do nosso corpo físico e viver uma experiência extraordinária? Deixe seu comentário neste vídeo. Vou adorar ler cada um deles. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que adorariam desbravar esses mistérios junto com a gente. Te espero no próximo vídeo com outro relato surpreendente. Até lá!